Talassofobia. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Talassofobia, para quem não sabe, é o medo intenso ou irracional do fundo do mar, de oceanos e águas profundas muito escuras. Muitas das vezes com um medo irracional do que pode ter lá dentro nas profundezas do oceano ou da vasta, gigantesca escuridão. E a hematofobia, que é um medo irracional de sangue. Já ouviram falar? Pois bem, agora imagina esses dois juntos. Um vasto oceano de sangue. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é seu amigo Vitor Takasso e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu irei comentar um pouco sobre o jogo Iron Lung, um jogo que tá ficando muito famoso recentemente, né? Voltou a ficar famoso graças ao filme que lançou recentemente do Markiplier adaptando esse jogo. E esse jogo eu já tinha visto antes, é muito bom, eu joguei ele 100%, vou jogar ele de novo agora. E mano, esse jogo é muito bom e cara, eu vou recontar essa história pra vocês, porque eu acho ela maravilhosa. Eu já recebi esse jogo de presente na Steam por um amigo meu e eu decidi comprar a versão mobile também pra testar, né, e diferenciar as duas versões. A mobile é bem completinha, tipo, eu já explico pra vocês como funciona, e é muito boa, e a no computador também é boa, então cara, se vocês puderem ter uma oportunidade, joguem Iron Lung. Mas enfim, vocês devem estar se perguntando, o que é um oceano de sangue? Aonde a gente tá nesse jogo? O porquê um submarino? Bom, eu vou explicar tudo isso pra vocês no vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos. E agora, vamos pro vídeo logo. Lançado 10 de março de 2022 e criado por David Szymanski, Iron Lung é um jogo de terror que se passa dentro de um submarino num vasto oceano de sangue, em que lá no espaço ocorreu um fenômeno bem misterioso que fez com que todas as estrelas, planetas e vidas, tanto vegetal quanto animal, sumissem do nada, em que esse fenômeno ficou conhecido como The Quiet Rapture, ou do português, e como eu vou falar durante o vídeo todo, o arrebatamento silencioso. E infelizmente pouquíssimas pessoas sobreviveram a esse fenômeno e estão agora vagando em estações espaciais no espaço, com pouquíssima comida, água e suprimentos para sustentar uma civilização com menos de 500 pessoas, vagando no limbo e no espaço completamente escuro, com brilhos de estrelas mortas do passado. Mas calma, eu acho que eu tô indo rápido demais. Que tal a gente ir na ordem cronológica dos eventos? Vamos lá, eu vou dividir em partes até chegar a gameplay, beleza? Apertem os cintos e vamos para a história de Iron Lung, o famoso pulmão de ferro. Bom, o ano mais antigo que a gente tem na timeline de Iron Lung é em 1992, mais especificamente no século 20, em que marca um dos eventos mais importantes dessa obra, que é a colonização de Marte, em que seres humanos conseguiram finalmente viajar para Marte e criar uma civilização marciana. E então a civilização humana, depois de dominar o espaço e também o planeta Marte, eles acabaram criando dois calendários novos. O primeiro sendo o calendário Eik, que é a época da colonização interplanetária, em que eles finalmente colonizaram o espaço, entre aspas, e também o calendário IMC, que é o calendário marciano interestelar, o calendário em que as pessoas que moram em Marte, que começaram a criar uma civilização em Marte, começaram a usar. E então o ano de 1992 começa o ano 1. Mas até aí tudo bem, pessoas foram em Marte, colonizaram o planeta, estão vivendo normalmente, a nossa civilização estava completamente pacífica e de boa aqui na Terra e em Marte. Porém, mais de 300 anos depois, ocorreu um acontecimento fatídico. Avançamos para o século 24, no ano de 2349, em que, misteriosamente, todos os planetas, estrelas, vida animal e vegetal sumiram do nada,
com esse fenômeno ficando conhecido como o arrebatamento silencioso. Muitas pessoas não sabem o motivo disso ter acontecido. Muitos dizem se é alguma anomalia cósmica que fez muitas coisas sumirem do nada, né? Principalmente os seres vivos. Já outros têm uma percepção mais religiosa sobre isso e acreditam que realmente seja um arrebatamento de Deus. Mas essa é uma dúvida que ficará sem resposta por um bom tempo. E eu acredito que até o último humano vivo neste mundo, em que logo após o arrebatamento silencioso, uma organização de pessoas e cientistas muito importante das estações espaciais acabaram se juntando e criando uma nova organização, chamada de COI, ou abreviado de Consolidação do Ferro. Porém, a COI não é a única organização presente aí, já que depois do arrebatamento silencioso, outra também surgiu, chamada de Eden, que é composta pelos integrantes que viviam em Marte. Desde então, acabou criando uma rivalidade muito bizarra entre a Eden e a COI, que durou por vários e vários anos. E então nós temos um avanço de 5 anos, que chegamos no ano de 2354, em que as tensões entre a COI e a Eden finalmente explodem. Um grupo de pessoas da Eden acaba invadindo uma estação espacial da COI, então resultando em uma batalha de longos 9 dias e acaba destruindo uma das estações espaciais da COI, diminuindo de 4 para 3 estações. Obviamente, muitas pessoas acabaram morrendo no processo, mas a COI conseguiu capturar essas pessoas e os tornaram prisioneiros de guerra, os prisioneiros da Eden. E nesse meio tempo, os cientistas descobrem que algumas luas com oceanos de sangue acabaram se formando logo após o arrebatamento silencioso. E eles descobriram que tem 4 dessas luas próximas dali, mas teorizam que pode ter muito mais até, e elas são um dos poucos corpos celestes que, por algum motivo, entre aspas, sobreviveram o arrebatamento silencioso. Tá, mas luas com oceanos de sangue, como elas se formaram? O que tem nesses oceanos de sangue? É sangue humano? É sangue de outro animal? O que é, mano? Para tentar descobrir isso, 2 entraram no radar da COI, a Z8 e a AT-5. Então, como forma de punição e para poder reintegrar os criminosos de guerra de volta à sociedade, a COI decide pegar esses prisioneiros e fazê-los explorar essas luas de sangue. E então a campanha principal começa. Descida iniciada. Profundidade de cruzeiro em aproximadamente 40 segundos. Aguarde. Eu estou detectando algumas irregularidades na voltagem do seu instrumento, então fique atento a faíscas, chamas ou qualquer outra coisa do tipo. Aproximando-se da profundidade máxima. O casco parece estar se desmontando, mas ele ainda está bem firme. Fechando escotilha. Estamos começando a perder o sinal de rádio. Você será reconectado em breve, então conecte-se e tenha cuidado. Posso? E então, cá estamos nós, dentro desse submarino completamente precário e completamente sem reparação nenhuma. Você agora está dentro do oceano de sangue, porém você não pode enxergar nada, pois fecharam sua janela. Então a sua talassofobia começa a atacar, porque você está em um lugar completamente claustrofóbico, dentro de um oceano completamente escuro, sem nada para enxergar. Mas não é qualquer oceano, e sim um oceano de sangue. Você começa a ficar eufórico, mas precisa fazer a sua tarefa, pois, bom, você é um prisioneiro da Eden. Você decide vasculhar o seu submarino e descobre que atrás de você, lá no fundo, tem um pequeno computador e um botão que, ao clicar, tira a foto do lado de fora. Mas como assim? É um oceano de sangue. O sangue é um líquido grosso, não dá pra ver através dele.
É então que você descobre que essa câmera fotográfica é uma câmera de raio-x, capaz de enxergar através do sangue, ou seja, vai ser bem fácil até, né? E a sua tarefa é o seguinte: você está na lua AT5, uma das luas que é de interesse da COI, e a sua tarefa é fotografar 10 pontos de interesse que está espalhado no oceano de sangue da AT5, e descobrimos que o nosso submarino se chama SM-13. Então teve mais 12 atrás da gente? Que curioso. E no seu painel de controle tem 4 botões, um para virar para os lados e um para seguir para frente ou para trás, seguindo de números de coordenadas, sendo a Y, X e A, que sim, por não enxergar nada você precisa se locomover através das coordenadas. Mas fique tranquilo que você recebeu um mapa e nesse mapa tem certinho as coordenadas marcadas que você precisa seguir para poder fotografar os pontos de interesse, então vai ser bem fácil. Mas antes da gente seguir viagem, vamos descobrir o que tem de importante nesse computador. E clicando nele, bom, não aparece nada, mas você pode digitar algumas coisas. E no nosso objetivo tem uns nomes bem interessantes pra gente pesquisar nesse computador. Por exemplo, o nome da nossa lua, que é AT5. Vamos ver o que elas nos diz. Tá, parece que o arquivo foi censurado, mas a gente pode pesquisar Oceano de Sangue para saber mais informações. Então, vamos pesquisar Oceano de Sangue. Bom, e aqui explica um pouquinho que isso é um fenômeno não explicado completamente e que surgiu depois do arrebatamento silencioso, e que 4 luas com oceanos de sangue são interesses da COI. E eles são interesses porque, bom, censurado. Bom, não vamos perder nosso tempo porque você quer muito a sua liberdade, então vamos ao primeiro ponto de interesse. E um diferencial do jogo mobile para o jogo de computador é que você pode passar o mouse pelo mapa e ele vai dizer algumas coordenadas que não estão marcadas, então você pode descobrir aonde você está. Aqui, por exemplo, a gente começa o jogo nesse ponto aqui mais ou menos. Então o interesse mais próximo da gente está bem aqui, então vamos seguir a viagem adiante. Então, pilotando nosso submarino, a gente consegue ouvir o som do mar de sangue lá fora. E é um som completamente assustador e macabro, porque, bom, você não sabe o que tem lá fora. E o mais interessante é que quando você está chegando perto de uma parede ou do próprio ponto de interesse, começa a piscar uma luzinha ali no seu radar para mostrar que você está perto de algum obstáculo. Ou seja, você tem que tomar muito cuidado para não bater em alguma coisa. Então, pelo menos você pode ter noção de onde você está com o mapa e o GPS. E às vezes dá uma aflição você ver que tem alguma coisa piscando do seu lado e você corre para tirar foto para ver o que é, porque você não sabe o que tem lá fora. Mas é uma simples parede, pode ficar tranquilo. Então, depois de muita locomoção e muita matemática básica para analisar as coordenadas, chegamos no primeiro ponto de interesse. Então, você decide tirar uma foto. E elas são, bom, algumas pedras, ou será esponjas do mar? É um objeto? É um ser vivo? É uma pedra? Bom, não sabemos, mas pelo menos primeiro ponto fotografado. Bom, olhando no mapa nós vemos que temos mais um ponto de interesse bem pertinho da gente, que não é tão longe, então vamos seguir adelante. Então você está andando de boa pelo mar de sangue até que do nada... Tá, que barulho foi esse? Tem alguma coisa com a gente? Bom, você decide ignorar e só seguir viagem, deve ser coisa da tua cabeça. Você chega num ponto que tá cercado por paredes e então você não sabe nem onde tá mais, porque, bom, como eu desvio dessas paredes para chegar no ponto? Então você decide dar ré e seguir viagem mais uma vez. Então, depois de chegar no ponto de interesse e ajeitar um pouco o submarino para acertar a posição certa, isso às vezes demora um pouco, eu não vou mentir, você finalmente encontra o ponto das coordenadas e então decide tirar a segunda foto. E elas são mais pedras ou gravetos, sei lá, isso parece meio espinhos também, é bem mais fino do que as pedras, mas tudo bem, né? Segundo ponto fotografado com sucesso. Bom, e antes de seguir viagem, você decide fazer algumas pesquisas no computador mais uma vez, como por exemplo a COI.
E nela explica mais do mesmo, que a COI é basicamente uma irmandade composta por algumas estações espaciais e algumas pessoas que são elegidas pelo voto popular. E o seu nome, a Consolidação do Ferro, se dá ao fato de que eles são as únicas pessoas que têm presentes ali com ferro e aço, né? Já que esse material bruto não tem mais no espaço. E diz que eles são muito rivais da Eden, então você decide pesquisar sobre eles. E no texto sobre a Eden diz uma coisa interessante, que o pessoal da Eden, essa estação espacial, eles são os únicos que guardam os últimos resquícios de árvores presentes no espaço. Ou seja, mano, tem árvores, plantas ainda sendo cultivadas e mantidas em sobrevivência, cara. Porque, bom, não tem mais plantas no universo. Bom, mas enfim, você decide seguir viagem para o próximo ponto de interesse que tá bem pertinho daqui, não tá muito longe não. Então, vamos seguir viagem mais uma vez. Então você está de boa, tranquilo, navegando normalmente pelo mar de sangue, pronto para fotografar o seu terceiro ponto de interesse, até que... Tá. Eu acho que temos um problema. Eu nem fotografei meu terceiro ponto de interesse e meu oxigênio já tá perto de acabar. Cara, ainda falta 8 pontos. Deixa eu começar a fazer as coisas aqui. Mas tudo bem, você só decide ignorar isso e seguir sua viagem. Navegando mais um pouco, você tá de boa até que, novamente... Ok, definitivamente você não tá sozinho aqui. Tipo, da onde saiu esse som? Você tá sozinho na teoria. Não tem nada nesse mar de sangue que esteja com você, certo? Por que teria algum bicho que faz um barulho tão alto que você consegue ouvir de dentro do submarino? Bom, respira fundo, vamos lá. Isso deve ser só sua talassofobia atacando. Continue em frente e continua. Então finalmente chegamos no ponto de interesse. Vamos lá tirar nossa terceira foto. O que é isso? Parece uma cobra coral. Igualzinho a pele de uma cobra coral, mas parece uma minhoca. Que é isso, mano? São tubos? São veias? Você só ignora e pronto. Terceira foto tirada com sucesso. Tá, na dúvida você fica pensativo e decide ir pro computador mais uma vez. Então você decide pesquisar sobre o arrebatamento silencioso. E nele explica algumas coisas que já sabemos, como por exemplo que planetas, estrelas, tudo sumiu e não deixou rastro nenhum. Que os únicos corpos celestes que estão vagando pelo espaço são asteroides e luas inabitáveis. As únicas coisas que sobraram do arrebatamento silencioso. Tá, isso é bem macabro, né? Tipo, o que aconteceu? Será que realmente foi algo religioso? Foi algo natural, cósmico, quântico? Não sabemos e vamos voltar para nossa viagem. Voltando para nossa viagem, que barulho é esse? Por que tá vazando gás do meu submarino? Vamos continuar, vai. Você começa a ficar mais ansioso, porque, tipo, a sensação de estar dentro desse mar de sangue é bem macabra. Mas, vamos lá, falta bem pouco e finalmente teremos... Tá, que porra foi essa? Eu acho que agora a gente tem certeza que a gente não tá sozinho, porque isso não foi uma parede, tá bom? E mais uma vez você ouve aquele som bizarro, mas você decide ignorar, porque um troço acabou de passar do nosso lado e a gente sabe que não é uma parede. Algum ser vivo aí, por favor? Mas tá tudo bem, respira fundo. Tudo bem, vamos lá, né? Vamos lá, falta mais um ponto de interesse e já chegamos nele, vamos lá. É só tirar a foto e então... Mano, o que é isso? Que porra é essa? Por que tem um... Aquilo é um peixe? Aquilo é um monstro? O que é aquilo? Você tenta esfregar seus olhos e ver mais uma vez, porque isso não é cabível. O que é isso? Por que tem uma criatura me encarando? Você decide tirar a foto mais uma vez. Então, cadê? Cadê? Mano, tem um bicho com a gente. Tá bom, quarta foto tirada com sucesso, eu acho.
Então você decide ir pro computador para tentar refrescar sua cabeça. Aquilo deve ser só alucinação, sei lá. Então você decide pesquisar o nome do seu submarino, que é SM-13. Então descobrimos que o nosso submarino é um dos 4 que fazem parte de uma organização para tirar fotos e coletar coisas dentro dos oceanos de sangue. E algo foi censurado. E o texto termina dizendo que tudo que dizem sobre o SM-13 ser basicamente um submarino de descarte para jogar pessoas prisioneiras de guerra para morrer é mentira. Por quê? Por que isso foi comentado do nada? Tipo, eu não tô fazendo um trabalho, não, é só me jogaram aqui para morrer, mas me prometeram liberdade. Eu vou ser livre depois dessa, né? Você vai ser livre. Nós seremos livres. Tá, mantenha calma, mantenha calma. E então você decide tirar a foto mais uma vez pra ver se a criatura está lá. Criatura? Monstro? Vamos pro computador de novo. Tá, e se a gente digitar peixe? Descoberto na lua AT5 e censurado? Tá, né? Deixa eu ver aqui. Monstro. Censurado? Criatura? Censurado? Mano... Eu acho que a Koi sabe de alguma coisa e eu tô com muito medo. Pô, e se os rumores são verdade? Será que eles jogaram a gente aqui só pra morrer pra um monstro? Por que eles não falam? Será que eu realmente tô fazendo um trabalho digno pra ser reintegrado na sociedade? Tá, respira fundo e vamos continuar nossa viagem porque a gente tá perdendo muito tempo. O nosso próximo ponto de interesse tá bem perto, então é só seguir em frente que... Mano, que barulho foi esse? Alguma coisa bateu no nosso submarino. Não, relaxa. É só talassofobia, ou claustrofobia, ou hematofobia, né? Vai que o sangue tá me causando alucinações, não sei. Vamos continuar, vai. Tá, finalmente chegamos no ponto de interesse. Vamos tirar lá a foto logo. E então, a quinta foto será... mano, o que é isso? Tá, eu acho que isso é uma ossada de ser vivo, mas não parece de uma baleia. Na verdade, o formato é muito mais parecido com o crânio de um cavalo. Mano, tem seres vivos nesse mar de sangue e a Koi só me jogou aqui. E dane-se? É sério? Tá, relaxa. É só uma ossada, né? Não é uma criatura mais viva. Pelo menos eu acho, né? Vamos continuar nossa viagem logo. Cara, falta só mais 5. Tá perto. A quinta foto foi tirada com sucesso. Tudo bem. O nosso sexto ponto de interesse tá um pouquinho longe, então essa viagem vai ser um pouco mais longa agora. Mas tudo bem, né? Eu acho. Vamos lá seguir viagem. Depois de desviar de muitas paredes mesmo, já que esse lugar é bem estreito, como tá mostrando no mapa, finalmente chegamos no nosso ponto de interesse. Vamos lá, sexta foto já. O quê? O que é isso, cara? Prédios? Uma casa? Por que isso parece tanto uma coisa que foi construída pelo homem numa lua de sangue inabitável? Mano, isso parece muito um prédio. Tá, relaxa. Sexta foto tirada com sucesso. Tá, só veio bizarrice até agora, eu acho que tem um bicho me seguindo, mas vamos lá, né? Essa rua é bem estreita e vamos passar por ela logo e sair daqui. Ai, merda, tá vazando mais oxigênio, cara. A gente precisa ir logo, e muito rápido. Afinal, é a nossa liberdade em jogo, a gente precisa sair daqui logo. Então vamos tirar logo as últimas fotos que faltam. Bom, e finalmente chegando no próximo ponto de interesse, nós vamos tirar a foto. E... isso parece ossos de costela, de coluna. Tá, tudo bem, vai. Sétima foto tirada com sucesso. Finalmente tá acabando, cara. Falta só mais 3. Tá um pouquinho longe, mas, cara, tá pertinho de acabar. Vamos nessa. Então você tá navegando de boa, até que do nada... cara, o oxigênio tá acabando muito rápido, então você precisa apertar o passo. Tá, tudo bem, a gente tá chegando. Só falta contornar algumas cavernas e então finalmente... que barulho é esse, mano? Oh
meu Deus, o submarino tá pegando fogo. Você então decide pegar o extintor de incêndio e apagar rápido, porque senão o fogo também te machuca. E depois de finalmente apagar o fogo, você nota que tem um papel no chão. Estranho, eu nunca reparei nesse papel antes, então vamos ver o que tem nele. Isso não é uma expedição, é uma execução. Quando te colocam aqui, não querem que você volte. E mesmo que volte, e mesmo que cumpra suas promessas, que liberdade te espera? Algumas naves moribundas num mar de estrelas mortas? Se assim houver esperança, ela se encontra além do véu. A esperança neste vazio é tão ilusória quanto a luz das estrelas. Escolherei exalar meu último suspiro aqui, no fundo do oceano, invisível, inaudível e sem controle. Eles serão executados. Eu vou ter a minha liberdade. Pera, o quê? Mano, o quê? Como assim? Prisioneiro? Eles me botam aqui pra morrer? Mas no computador diz que não. Você então fica desolado, porque, bom, você está completamente em luto por dentro. Você não sabe se vai sobreviver a essa expedição. E se levar realmente as fotos para eles, que liberdade realmente te espera? Uma estação espacial vaga no espaço? Que besteira, né? Tudo bem, vamos continuar nossa viagem. Falta bem pouquinho. Bom, enfim, finalmente chegamos no 8º ponto de interesse. Vamos tirar essa foto. Ok, mais esqueletos de algum bicho. Esse também parece muito um crânio de um cavalo. Tá. Relaxa, 8ª foto tirada com sucesso. Vamos lá, essa é a penúltima foto, então vamos pra mais longe, né? Porque é muito longe daqui e eu não quero perder meu tempo. Então quando você tá viajando, do nada algo pisca na sua frente. Você decide se afastar, porque você pensa que é uma parede, mas o barulho não para, ele tá muito perto, tipo, que paredão, né? Que paredão gigante é esse? Então, na curiosidade, você decide tirar uma foto. Ok. Respira fundo. Algum bicho bateu na gente e começou a danificar o nosso submarino. Mas tá bom. O que a gente se defende? Não tem nada pra fazer. Tá, tudo bem. Eu acho que o nosso submarino ainda aguenta. Vamos pro penúltimo ponto de interesse logo. Então você tá navegando de boa, tranquilo, um pouco ansioso porque um bicho realmente bateu no seu submarino, até que do nada você sente algo molhado nos seus pés. Você olha pro chão e então começa a subir sangue. O submarino está furado por algum motivo. Você fica ansioso porque será que dá tempo de tirar foto do último ponto de interesse? Tá muito longe as coisas. Tá, mas mantenha calma e vamos lá, falta bem pouco. Tudo bem. Chegando no penúltimo ponto de interesse, você nota que o sangue tá tomando mais conta do seu submarino. Então, cara, tem que ser muito rápido. Tirando então a foto, nós finalmente temos... Tá, mais casa. Isso parece muito uma construção feita pelo homem também, mas muito mais longe do primeiro que a gente tirou foto. Mas tudo bem. Penúltimo ponto tirado com sucesso. Tá, tudo bem. Vamos continuar nossa viagem. Falta só mais um ponto e finalmente teremos nossa liberdade. Então você decide dar a volta para poder pegar o caminho pro último ponto, até que você sente uma sensação de que tem alguma coisa no seu caminho. Você decide parar e tirar foto para ver o que é. Pera, o que é isso? Parece que foi escrito por alguém. Deixa eu tirar de novo. Parece que tá escrito SM8. Peraí, meu submarino é o SM13. Vamos pro computador. SM8.
Abre aspas. Espero que não removam isso antes de atualizar o banco de dados. O que a maioria das pessoas não entende é que nem todos os submarinos são iguais. O SM-8 não é um submarino de reabastecimento rápido. Ele realmente é feito para explorar e mapear o oceano de sangue. Se eles te mandam para o fundo do mar, no pulmão de ferro, eles não se importam se você volta ou se o submarino volta, porque é um monte de lixo e você é um monte de lixo. Se você voltar com fotos, ótimo. Você senta lá e sufoca em silêncio. Melhor ainda. Mas se eles mandam o SM-8 pro fundo do mar, um dos cientistas está pilotando e todos esperam que ele volte. E agora o SM-8 está em pedaços no oceano de sangue. Não são pedaços de batida em uma rocha ou vazamento. Parece que algo despedaçou. E o mais estranho é que ninguém mais parece surpreso. Podemos ter encontrado a primeira vida planetária desde o arrebatamento e eles estão agindo como se não fosse grande coisa. Eu sei que você é o próximo da fila para a realização do pulmão de ferro e geralmente isso significa que você não verá as estrelas novamente. Mas eles não têm mais um SM-8. Eles têm 3 submarinos de combustão interna e muita curiosidade sobre o AT-5. E talvez isso signifique que você tenha uma chance. Fecha aspas. Você fica em completo choque e de isolamento. Você sabe que não vai mais poder ver sua liberdade novamente. Sabe que a COI está mentindo, porque, o submarino é realmente um lixo e aparentemente estão jogando você pra morte. Você sente aqui que tudo acabou, que não tem mais volta e que, você vai morrer, infelizmente. Mas, como diz no texto, ainda tem uma chance, porque eles não têm mais submarinos igual o SM-8. Então talvez você realmente possa estar fazendo um trabalho bom pra eles. Mas será que isso é verdade mesmo? Com uma enorme tristeza no coração, mas com uma pitada de esperança, você decide ir tirar foto do último ponto. E então você começa a ouvir uns barulhos estranhos lá fora. Você começa a sentir náusea, enjoo. O que tá acontecendo? Parece que o sangue tá borbulhando. Será que a água tá quente lá fora? Mas o que tem ali? Bom, é o último ponto. Vamos tirar a foto para ter ideia. Então, vamos lá. A expedição acabou levantando mais perguntas do que respostas. Imagens de satélite mostraram pedaços do SM-13 espalhados por todo o fundo das trincheiras, como se tivesse sido despedaçado por alguma besta enorme. Os destroços não podem ser alcançados neste momento. Nenhuma fotografia foi recuperada. As estrelas brilham pálidas como ossos. A lua é um cadáver sem vida. Seu oceano, um vazio imenso. O universo, o que restou dele, está morrendo. Mas em algum lugar no vazio, deve haver esperança. E essa foi a review de Iron Lung, um dos jogos de terror indie mais lindos, bem feitos e com uma história perfeita já feitas nessa humanidade. O terror construído aqui, cara, de você não poder enxergar a criatura só por fotos e audição, cara, eu acho isso muito bom. A história do jogo, cara, é uma história completamente depressiva, porque nada tem mais esperança, a humanidade tá morrendo, encaminhando pra extinção, e é isso. Tipo, eu acho que nem o Derrotando Filmes ia conseguir derrotar Iron Lung, porque a humanidade não tem mais salvação nessa história. Simplesmente, quando todas as pessoas morrerem, não vai sobrar mais ninguém, porque não tem mais recursos. E isso é completamente desolador e incrível numa história. E caso você tenha uma curiosidade do que era o último ponto, era uma estrela que nos arquivos do jogo tá chamando de Void, e esse barulho estranho que eu falei, né, de som borbulhando e um barulho bem bizarro no fundo, é da própria estrela. É um bagulho muito bizarro. E de fato parece ser radioativo, porque deixa o jogador realmente com náusea, a tela fica girando, parece que ele tá passando mal. E aparentemente no filme isso tem explicação, mas eu vou deixar isso para depois. E falando no filme, sabia que as criaturas, tanto do jogo quanto do filme, têm diferenças brutais? Vamos lá. A começar que no jogo tem 2 momentos em que você consegue ver a criatura. A primeira sendo a foto que você tira dele, que ele tá te encarando, e a segunda, o olho, que está bem na tua frente e bate no seu submarino. Bom, foi confirmado pelo próprio David, que é o criador do jogo, que tanto o olho e o peixe que a gente tira a foto são 2 criaturas completamente diferentes, ou seja, talvez tenha um ecossistema gigantesco de criaturas naquele mar, mas não sabemos. E eles têm nomes próprios, como por exemplo o peixe, que se chama Frog, que é sapo em inglês,
o olho, que é chamado de o olho escamoso, que obviamente é outra criatura, e o peixe do filme, que é chamado de a enguia, porque é um bicho completamente diferente dos outros dois. Ou seja, tem muito mais monstros nesse universo. E, bom, a gente não sabe porque o nosso player faleceu. E sobre o computador tem coisas que eu não coloquei nele porque, bom, eu já expliquei no começo do vídeo. Então, se vocês quiserem dar uma olhada depois em que cada texto diz, eu recomendo vocês pesquisarem por essas palavras aqui, beleza? Alguns podem achar a gameplay bem chata, e eu não culpo por isso, porque a gameplay é só você ficar fazendo matemática básica nas coordenadas e andando com fé. Mas pra mim a gameplay é muito boa, e mesmo o jogo sendo muito curtinho, tipo, você ficar pensando aonde você tá e ficar fazendo a matemática pra procurar as coordenadas certas, eu achei bem legal, divertido, mas eu entendo que não é pra qualquer um. Tipo, vocês podem não gostar, achar chato, e tá tudo bem. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. Essa review deu muito trabalho, eu dei meu máximo pra interpretar uma pessoa desesperada, porque eu queria deixar a gameplay mais imersiva. E se gostaram, compartilhem com seus amigos, porque, mano, essa review eu adorei fazer ela. Enfim, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, um beijo e tchau, tchau.